Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores. E nesta aula, fazendo a verificação de uma nova topologia, falaremos um pouco a respeito da topologia em malha. Existem dois tipos de topologia em malha. Então, a primeira informação é que existem dois tipos, isso é importante. Na primeira, chamada de topologia malha completa, cada nó é ligado diretamente a todos os outros nós. Ou seja, cada equipamento é ligado a todos os outros equipamentos entre si. Beleza? E aqui nós temos a verificação de como é a rede em malha. Tá? Então, fazendo um breve explicativo do que o texto está nos dizendo. Se nós formos pegar esse primeiro computador aqui na parte superior direita, nós verificamos que ele tem a conexão com o computador abaixo, ele tem a conexão com o computador ao lado e que ele tem conexão com o computador da ponta inferior esquerda. Ou seja, este computador aqui, ele tem interconexão com todos os outros. Da mesma forma que se nós verificarmos o primeiro aqui da extremidade esquerda superior, ele vai ter conexão com o superior direito, com o inferior esquerdo e também com o inferior direito. Então, o texto está nos dizendo exatamente isso. Cada nó, ou seja, cada equipamento, ele faz interconexões com todos os outros nós existentes na rede, ou seja, todos os outros equipamentos. Por isso que é determinado e que é chamado de malha, tá bom? Dando continuidade. Em uma topologia em malha parcial, nós são ligados somente aos nós com que mais interagem. Olha só, então temos diferenças aqui. Aqui seria o segundo tipo. Então, aqui eu estou fazendo a verificação e a amarração dos nós, ou seja, das minhas máquinas, dos meus componentes, apenas com aqueles que eles mais se comunicam. Então, fazendo desta forma aqui, entre aspas, eu tenho uma economia maior. Por quê? Primeiro porque eu não vou usar cabos para interconectar todos, sendo que não vai haver, de certa forma, sempre uma comunicação entre todos. Então, eu sempre vou fazer uma interconexão à medida em que aqueles que forem ter mais interações um com o outro. Então, aqui, por exemplo, eu sei que esta minha máquina aqui é a que mais tem interações, porque a minha primeira, a minha terceira e a minha quarta estão conectadas a ela. Da mesma forma, eu sei que esta minha segunda abaixo aqui também são as que mais teriam interação, porque a minha segunda, a minha primeira e a minha terceira e a minha quarta estão conectadas a ela. Ou seja, essa daqui praticamente seria uma máquina principal que todas as outras 4 restantes elas estariam interconectadas. Diferente dessa daqui da ponta. Esta primeira, esta segunda e esta daqui, elas não estão interconectadas lá, ou seja, não está tendo uma comunicação com frequência, não há uma necessidade de ligação. Aqui eu estou fazendo economia de cabeamento, então eu estou reduzindo custos, por exemplo. Tá? Então as diferenças são essas. Ávila, qual seria a melhor opção? Depende do seu custo-benefício, depende do seu bolso. Eu, em particular, farei a primeira opção. Por quê? Por mais que eu fosse fazer um investimento um pouco maior, eu sempre acabaria sabendo que todas as máquinas elas estão interconectadas entre si. Eu sei que se por acaso essa máquina aqui que agora não tem uma conexão com esta máquina aqui, caso eu venha precisar, mesmo que eu não estivesse usando, eu sei que quando eu precisasse já teria a conexão. Diferente de agora, que eu sei que se eu precisar eu vou ter que comprar um cabo, fazer a conexão para eu poder acessar. Pensando num contexto de trabalho, se é uma pessoa, um profissional que vai precisar acessar essa máquina, mesmo que uma vez por semana, ele vai ficar limitado, porque ele vai depender de alguém ir lá e fazer a conexão desta máquina com esta para ter a comunicação e ele passar a fazer o que ele precisa, por exemplo. Beleza? A maioria das redes utiliza alguma combinação de topologias para produzir a chamada topologia híbrida. Por exemplo, a topologia em árvore mescla as topologias de barramento e malha. As topologias lógicas e físicas de uma determinada rede podem ser parciais ou completamente diferentes. Por exemplo,
uma rede Ethernet de par trançado existe como uma topologia em estrela fisicamente, mas segue a topologia de barramento logicamente. Olha só quanta informação nós temos no texto aqui. Resumo geral do que nós estamos falando é que todas as topologias que nós estamos vendo até aqui, elas acabam nunca sendo utilizadas separadas, de forma única, de forma uniforme. Todas elas sempre haverão uma determinada combinação. Então, nós chamamos essas combinações de topologias híbridas. Então, já começa por aí, beleza? E aí ele diz que as topologias híbridas, elas viram uma topologia diferente. Por exemplo, existe uma topologia em árvore, que é a junção da topologia de barramento com a topologia em malha. Então, se eu fosse passar a vocês topologias híbridas, já seriam completamente diferentes das topologias que nós visualizamos até aqui, tá bom? E aí o texto ele também nos diz o seguinte, que as topologias lógicas e físicas de uma determinada rede podem ser parecidas ou completamente diferentes, porque vai variar de acordo com o que está sendo feito ou de acordo com o que está sendo dedicado. Ou seja, uma rede de barramento de par trançado existe como uma rede em estrela fisicamente, mas segue a topologia de barramento logicamente. Então aqui eu estou falando que uma topologia em específico, a montagem, a forma visual dela em específico é em estrela, porém a forma lógica, como ela funciona, como as comunicações são feitas entre os nós, que são os equipamentos, é de uma outra forma que seria da barramento. Então, são coisas que nós temos de ter as percepções para que nós, lá na hora de desenharmos os diagramas, consigamos entender. Então, não é porque nós vamos fazer uma estrutura, um mapeamento de uma rede física em estrela, que basicamente o comportamento dela precisa ser estrela. O comportamento dela pode ser outro, e o texto está nos mostrando exatamente isso, tá bom? Bom, galera, esta foi mais uma aula em relação às topologias nos quais nós podemos nos basear por enquanto. À medida em que houver as necessidades de aprofundar ainda mais, eu vou acrescentando coisas para nós nos aprofundarmos. Porém, por enquanto, as topologias dos quais nós vamos falar são essas daqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, eu espero que vocês estejam gostando, principalmente que vocês estejam ansiosos e esperançosos para começarmos a trabalhar na prática sobre os diagramas. Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.